Oi, gente, bom dia, tudo bem? Estou aqui tentando gravar minha primeira aula para vocês. Peço desculpa se não sair como esperado, peço desculpa se não sair dentro das expectativas de vocês. A gente está tendo que se adequar a essa nova situação, aprender essa vida, né, de youtuber. E então, vamos lá. Eu estou aqui e antes de começar a aula, vou falar de algumas coisas, de orientações para as próximas semanas, tá? Essa aula que eu estou passando para vocês, na verdade, eu já tinha enviado essa aula por e-mail para vocês. Agora eu resolvi gravar esse vídeo porque eu acho que fica muito mais compreensível eu explicar o conteúdo ao invés de eu só mandar o slide. A partir da próxima semana, nós vamos trabalhar com conteúdos que são novos. Isso a gente já estava vendo em sala de aula. As atividades que eu mandei nas últimas semanas foram a respeito de tudo isso. Então, a partir de agora, eu vou enviar para vocês atividades novas, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou enviar para vocês atividades novas e conteúdos novos. Então, toda semana eu vou enviar uma aula e as atividades que vocês vão ter que fazer a respeito daquele tema, tá bom? Estou à disposição caso vocês precisem para tirar dúvida. O que tem acontecido muito é dos alunos me mandarem mensagem muito fora do horário. O que é muito fora do horário? De noite, no final da tarde. Então, nós vamos combinar assim, que eu vou estar disponível para responder as dúvidas de vocês no período em que eu estaria na Copec, que são as terças-feiras, durante toda a manhã, até meio-dia e 40, e na sexta-feira também, tá? Durante toda a manhã. Óbvio que vocês podem me mandar fora, mas aí eu prometo que nesse tempo que é reservado para a escola, eu vou responder com certeza. Porque além de tudo, né, de youtuber, blogueira, de mãe do lar, positiva do coronavírus, tem uma criança aqui, né, em casa de 2 anos que não para quieta, vocês imaginam. Então, fica meio complicado responder fora dos horários. Então, é isso que a gente vai combinar. Dentro desses horários pré-estipulados, eu estou à disposição de vocês o tempo todo. E fora disso, eu vou respondendo conforme a demanda de questões forem aparecendo, tá bom? Então vamos lá, espero que vocês gostem, espero que vocês gostem desse programa. Me indicaram e eu acho que é o mais fácil para que eu manipule, para que eu faça as coisas. Então estou me adaptando ainda. Vamos lá. Nós já havíamos falado sobre forças intermoleculares. Lembra que as forças intermoleculares são aquelas forças que ocorrem entre as moléculas. O que são moléculas? São substâncias formadas por ligação covalente ou molecular. Lembra que, em geral, a molécula ela não tem carga. É por isso que a gente vai falar agora de polos parciais. Ela não tem carga, ao contrário da substância iônica, que tem um íon positivo e um íon negativo fazendo parte daquela estrutura química. Bom? Então, como que existe força? Como é que essas moléculas interagem entre si? Como é que elas se comportam quando elas estão perto de moléculas que têm comportamento diferente delas? Se vocês lembrarem, a gente falou nas últimas aulas na sala de aula sobre polaridade. Lembra que, dependendo da quantidade de átomos que a molécula tem, dependendo da eletronegatividade dos átomos que compõem a molécula, elas podem apresentar um certo deslocamento da nuvem eletrônica. E isso faz com que a molécula fique levemente polarizada de um lado e de outro não. Os elétrons se deslocam mais para um lado, aliás, para o lado do elemento mais eletronegativo, e aí ali naquele ladinho dos elementos mais eletronegativos, a gente vai ter uma maior quantidade de elétrons. Então, a gente teria um polo parcial negativo e do outro lado um polo parcial positivo. Só que isso não acontece em todas as moléculas. Lembra que algumas moléculas não têm isso acontecendo. Então, nessas moléculas, a gente fala que não existe polos, certo? E aí agora a gente vai ver como é que elas se comportam quando eu tiver duas moléculas que são polares, quando eu tiver uma molécula polar e uma apolar, quando eu tiver uma molécula polar com um íon, como é que vai se comportar, tá bom? Lembra que eu falei para vocês, existem 5 tipos de interações intermoleculares. O material de vocês traz 3 tipos, mas nós vamos falar dos 5 tipos porque eles podem aparecer. E o importante é que vocês saibam, né, ou pelo menos já tenham ouvido falar algum dia desses 5 tipos. Vamos lá, então? Então, vamos. As interações, né, ou forças intermoleculares, elas existem entre as moléculas. A gente acabou de falar isso.
Elas vão depender da natureza da molécula, se a molécula ela é polar ou se a molécula ela é apolar. Aí, para a gente saber se a molécula é polar ou apolar, a gente tem que lembrar daquelas regrinhas de geometria molecular que eu falei para vocês. Aquelas regrinhas, em geral, servem para compostos inorgânicos, certo? Agora a gente vai falar de compostos orgânicos. Essa parte que a gente está estudando está dentro de química orgânica. Então, lembra o quê? Que na química orgânica, quem é tipicamente apolar são os hidrocarbonetos. Do restante, todo mundo tem ali um oxigênio, um nitrogênio, que são as funções oxigenadas e nitrogenadas, lembra? Eles vão ter átomos que são extremamente eletronegativos. Nitrogênio, oxigênio, e aí isso faz com que haja uma polarização dentro da molécula, um deslocamento de elétrons dentro da molécula. E a gente vai considerar que essas moléculas são polares, tá bom? Então, lembra, hidrocarboneto apolar. O restante vai ter polaridade, maior ou menor, mas vai ter, tá? Nós podemos ter 5 tipos de interação, como a gente já tinha falado. Dipolo instantâneo, dipolo induzido. Por que dipolo? Porque a molécula vai formar 2 polos, então por isso que é dipolo, tá? Dipolo instantâneo, dipolo induzido. Por que sempre vai ter 2 nomes, Camila? Porque a gente está pensando em 2 moléculas interagindo. Então, uma vai ter um dipolo instantâneo que vai induzir o dipolo na outra. Dipolo permanente, dipolo permanente, certo? Por isso que sempre vão ser 2 nomezinhos essas interações. Íon dipolo permanente, dipolo induzido e a ligação de hidrogênio. Vamos falar da 5, certo? Certo aí? Então, as propriedades físicas, quando a gente fala disso, né, quando a gente fala dessas interações, elas estão diretamente ligadas com as propriedades físicas dos compostos. Quais são as propriedades físicas que nós vamos falar? Ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade e densidade, tá bom? Ponto de fusão é a temperatura na qual a substância passa de sólido para líquido. Ponto de ebulição é a temperatura na qual a substância passa de líquido para gasoso. Solubilidade é a capacidade que a substância tem de se dissolver em outra substância. E densidade é uma razão entre massa e volume daquela substância. Lembra que isso daí são todas propriedades específicas, tá? Beijo, vamos lá. Forças intermoleculares. Então, vamos começar a falar de cada uma delas e esmiuçar elas bem bonitinho, tá bom? Então, primeiro que a gente vai falar de polo permanente, se eu pensar que eu tenho uma molécula com um dipolo permanente, vocês concordam comigo que ela tem 2 polos e ela tem 2 polos permanentemente? Quais são as moléculas que têm 2 polos permanentemente? As moléculas polares. Então, esse tipo de interação ocorre quando eu tenho moléculas polares. E essas moléculas polares, elas vão orientar o seu dipolo, deixa eu ver se eu consigo mover aqui isso. Elas vão orientar os seus 2 polos obedecendo aquela regra, tá? Iguais se repelem e semelhantes se atraem. Então, se vocês observarem aqui na figura, eu tenho uma molécula de ácido clorídrico. Ah, não é um composto orgânico, mas lá na orgânica também vai ser assim. Então, aqui, ó, o cloro, ele é o elemento mais eletronegativo, ele vai se tornar o dipolo, né, o polo parcial negativo. O hidrogênio é o menos eletronegativo, ele é o polo parcial positivo. Então, vejam que o polo parcial negativo de uma das moléculas está orientado para o polo parcial positivo da outra molécula. E é assim que elas vão se orientar, tá bom? E aí, vai estabelecer uma atração entre elas, certo? Isso que é interação entre elas, isso que é essa força que vai estar ali entre as moléculas. Então, a primeira que a gente está falando de polo permanente, ocorre entre quem? Moléculas polares. O próximo que a gente vai falar é o dipolo instantâneo, dipolo induzido. Esse tipo de interação pode ser chamada também de forças dispersivas de Londres, tá? Mas o nome mais comum de aparecer é dipolo instantâneo induzido. Então, vamos pensar no nome da interação. Dipolo instantâneo, dipolo induzido. Então, isso mostra o quê? Que uma das moléculas teve a formação de um dipolo, de 2 polos instantaneamente, e isso induziu a outra molécula a formar um dipolo também. Quais são moléculas que não têm dipolo? As moléculas que são apolares. Então, esse tipo de interação vai acontecer entre as moléculas apolares.
O que vai acontecer? Conforme as moléculas apolares se aproximam, pode haver um deslocamento dos elétrons ali na nuvem eletrônica. E isso vai fazer com que eles, ó, se a gente observar aqui a imagem, vai ficar bem nítido. Ó. A gente tem aqui uma molécula formada por 2 átomos de iodo. O iodo e o iodo têm a mesma eletronegatividade. Um não vai atrair os elétrons mais do que o outro. Quando eles se aproximam, pode haver uma interação e uma deformação momentânea das nuvens eletrônicas. Isso faz com que uma molécula polarize instantaneamente e induza a polarização das moléculas que estão ao redor dela. Só que lembra o que? Eu já falei isso para vocês. Isso é muito rápido. E da mesma maneira que essa molécula tem essa deformação da nuvem eletrônica, essa nuvem eletrônica deixa de se deformar. Então, por quê? Porque não é da natureza daquela molécula ser polar. Então, a natureza dela é ser apolar. Então, o que vai acontecer? Ocorre a formação desse dipolo instantâneo e daí, muito rapidamente, já deixa de existir. Só que entre esse meio tempo de ocorrer e deixar de existir, ela polariza as moléculas que estão ao redor. E essas moléculas polarizam o que estão ao redor. Só que pensa que isso é meio que uma coisa que acontece e deixa de acontecer. Ela polarizou instantaneamente e deixou de polarizar. Tá? Só que ela passa essa capacidade para as moléculas que estão ao redor dela. Se a gente pensar em força de atração, o que vocês acham que seria a força das duas que a gente falou? Qual seria a mais intensa, mais forte? Aquela que ocorre entre moléculas que sempre têm polos, ou aquela que ocorre entre moléculas que não têm polos e têm polos apenas instantaneamente? Entre aquelas que têm polos sempre. Né? Porque sempre vai ter diferença de carga entre elas e vai ter atração, certo? Então, vamos para o próximo. Aqui dá para ver bem bonitinho, ó. Aqui a gente tem 2 átomos de neônio, tá? Tá vendo que quando eles se aproximam, esses são os elétrons, essas bolinhas azuis são os elétrons. Tá vendo que quando eles se aproximam de um dos átomos, ela fica mais voltada aqui, ó, para um lado. Isso faz com que do outro átomo ela se desloque para o lado oposto. Então, é isso que acontece com as moléculas apolares, tá bom? E ela acontece principalmente quando elas estão no estado líquido e sólido, que é quando elas estão mais próximas. E ocorre essa interação, essa deformação da nuvem eletrônica. Aí, outra informação. Quanto maior o número de elétrons da molécula apolar, maior a possibilidade dela ser polarizada temporariamente. Óbvio, quanto mais elétrons eu tiver, maior vai ser a deformação da nuvem e maior a facilidade que ocorre de haver esse fenômeno. O próximo que a gente vai falar é o dipolo permanente e dipolo induzido. Quando que isso vai ocorrer? Você falou para mim, Camila, que o dipolo permanente ele ocorre em moléculas que são polares. O dipolo induzido ocorre em moléculas que são apolares. Eu posso ter molécula polar junto com a polar? Posso. Se vocês lembrarem lá, nós vamos falar de solubilidade. Tem uma frasezinha bem lindinha lá que define solubilidade. Semelhante dissolve semelhante. A gente sempre vai falar disso. O que é isso, semelhante dissolve semelhante? Significa que quem é polar dissolve outra molécula que é polar. Quem é apolar dissolve molécula que é apolar. Então, por que a água e o óleo não se misturam? Por que a água não dissolve o óleo? Porque a água é polar e o óleo, as moléculas de lipídio, são apolares, certo? Então, é por isso que eles não se misturam. Então, quando eu tiver, vamos imaginar que a gente está lá falando de aula de método de separação de misturas. Eu tenho aqui água e óleo. Se eu pensar naquelas moléculas de óleo e água que estão próximas, que estão ali ó, na divisão das fases, é esse tipo de interação que nós vamos ter. Tá? Então, vai ocorrer quando eu tiver moléculas polares próximas a moléculas apolares. O fato de ter uma molécula polarizada vai fazer o quê? O fato de eu ter um dipolo permanente induz a formação de um dipolo na molécula apolar. Então, ó, molécula polarzinha, o polo, né, o polo parcial positivo, o polo parcial negativo, a molécula polar. Quando elas se aproximam, ocorre uma deformação da nuvem eletrônica da molécula apolar. Então, esse também é um tipo de interação que a gente pode ocorrer. Esse daí o material de vocês não traz, beleza? O próximo que nós vamos falar é o íon dipolo, tá? O íon dipolo, traz o material, não sei nem que dia que é hoje, para falar a verdade, mas tudo bem. Se traz, vocês me perdoem, tá? Porque tem material que traz, se não traz, eu já nem sei mais. Mas vamos acompanhar aqui.
tá? O íon dipolo é o quarto tipo que a gente está falando, tá? Íon, o que é um íon? É um átomo que deixou de ser eletricamente neutro. Então, o íon pode ter carga tanto positiva quanto negativa. Quando o átomo ganha elétrons, ele fica com excesso de carga negativa e se transforma num ânion, num íon negativo. Quando o átomo perde elétrons, ele fica com excesso de cargas positivas, ele se transforma em um cátion ou um íon positivo. Lembra disso? Então, quando eu tiver um íon interagindo com um dipolo permanente, eu vou ter esse tipo de interação. Mas como assim, Camila? Como é que um íon interage com um dipolo permanente? Vocês desculpem que eu fico olhando aqui, porque eu fico me vendo, tá? Eu não sei olhar assim, vai me bugando a cabeça se eu ficar olhando essa luzinha da câmera. Perdoa, estou aprendendo. Esse íon de polo permanente vai acontecer quando eu dissolver uma substância iônica em água. Mas já que eu tenho sal de cozinha e eu vou dissolver sal de cozinha em água. Lembra que a água tem a capacidade de quebrar, esse dipolo permanente da água quebra aquela estrutura íon positivo e negativo, libera os íons e a água vai interagir com os íons. A gente falou disso lá no primeiro ensino médio, quando a gente falou de substâncias iônicas. Lembra dos íons solvatados? O que são os íons solvatados? São aqueles íons que estão rodeados por moléculas de água. Vou mostrar para vocês, não se desesperem quem não viu, tá? Então, olha aqui, ó. Vamos acompanhar aqui na figurinha. Aqui eu tenho uma molécula de água, oxigênio seria, né, essa bolinha maior, esse círculo maior, e os hidrogênios aqui. Quando eu tenho a dissolução de uma substância iônica em água, olha aqui o íon positivo interagindo com a molécula polar. Prestem atenção o quê? Nessa figurinha aqui de baixo, ó. O íon positivo e o íon negativo. No caso do íon positivo, olha que lado das moléculas polares que estão voltados para ele? Negativo. E no caso do íon negativo, olha o lado das moléculas polares que estão voltados para ele. O oposto. Então, sempre os opostos, tá? Sempre vai se orientar em relação à oposição de carga. É isso que a gente tem que prestar atenção. Tá bom? Achei que tivesse mais um slidinho aqui. Não tinha, achei que tivesse. Tá bom? Vamos lá. E o último que a gente vai falar são as ligações de hidrogênio. Em alguns materiais ele aparece como ponte de hidrogênio, mas esse nome não é mais tão utilizado, tá bom? A ligação de hidrogênio, ela sempre vai ocorrer entre quem? Entre o hidrogênio de uma molécula com um elemento muito eletronegativo presente em outra molécula. O que seria um elemento muito eletronegativo? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Tá bom? Os mais eletronegativos da tabela são esses três. Então, é isso que vai acontecer. Hidrogênio de uma, flúor, oxigênio e nitrogênio da outra molécula. Isso, nesse caso, vai ter uma diferença de eletronegatividade tão intensa e tão grande que a força de atração vai ser muito forte, tá? Essa ligação, ela é muito polarizada, devido a essa diferença de eletronegatividade entre os elementos. A natureza ela é tão sábia, que foi essa ligação que ela escolheu para constituir a molécula da vida. Qual é a molécula da vida? Qual é a molécula que passa as informações hereditárias? O DNA, não é? Lembra que a dupla hélice do DNA, quando eu estou pareando ali bases nitrogenadas, entre algumas delas eu faço 3 ligações de hidrogênio, entre outras delas eu faço 2 ligações de hidrogênio. E é isso que faz com que eu ache um fóssil lá de milhões de anos e consiga, às vezes, né, muitas vezes, extrair DNA daquele fóssil. Então, essa ligação, de todas que a gente falou, ela é a mais intensa, ela é a mais forte, devido ao fato dela ser polarizada, extremamente polarizada. Tem uma diferença de carga muito grande entre os elementos, tá bom? Então, olha que bonitinho aqui que a gente tem na imagem, ó. A gente tem a molécula de água, tá? Essa é a ligação que ocorre entre as moléculas de água, as ligações de hidrogênio. Então, o oxigênio da molécula, de uma das moléculas de água se orienta voltado para o hidrogênio da outra. Lembra que o oxigênio é mais eletronegativo, então ele seria o polo parcial negativo da molécula. O hidrogênio, ele é menos eletronegativo, seria o polo parcial positivo. Então, ó, hidrogênio com oxigênio com hidrogênio. Nessa animaçãozinha aqui, ó, é isso que acontece. Vocês conseguem perceber que tem essa orientação, sempre mantendo essa orientação de carga, tá? Se a gente for pensar nas forças das interações, né, do quanto forte elas são, esse seria o esquema, tá bom? A menos intensa que a gente tem de polo instantâneo, de polo induzido.
Depois dela, dipolo permanente induzido. Terceira, dipolo permanente, dipolo permanente. Quarta, íon dipolo permanente. E a mais forte, ligação de hidrogênio. Mas, Camila, por que íon dipolo permanente, ela é mais intensa, mais forte essa ligação, do que quando eu tenho dipolo permanente permanente? Porque no dipolo permanente, vamos pensar assim, lembra que eu falei para vocês lá no início da aula? A molécula, ela não tem carga efetiva, porque ela tem uma carga parcial. Ela não é positiva nem negativa. Ela tem uma carga parcial, que é só um deslocamentozinho dos elétrons que constituem ela. É só isso que está acontecendo. Então, no íon, eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Então, é por isso que essa interação íon-dipolo permanente é mais intensa, porque eu tenho uma das partes sendo efetivamente carregada de algum tipo de carga, tá bom? Então, ela é a quarta mais forte, lembra disso. E por que a gente estudou tudo isso, Camila? Mas por que eu tenho que saber essa ordem de força? Porque essas ligações, essas interações, elas interferem no ponto de fusão da substância, no ponto de ebulição da substância, na solubilidade da substância e na densidade da substância, tá bom? Elas são cruciais quando a gente fala disso, dessa diferenciação de um para o outro. Então, vamos lá, vou pôr todos aqui porque ficou faltando um negócio. Então, vamos falar de ponto de fusão e ebulição, tá? Por que eu coloquei os dois juntos no mesmo slide? Porque vai ser igual para os dois. Quanto maior o ponto de fusão, maior o ponto de ebulição. Esses são os dois principais fatores que são afetados por esse tipo de interação. Quando eu comparo moléculas diferentes, certo? Quando eu comparo moléculas distintas, eu consigo fazer essa diferenciação de ponto de fusão e ebulição só pensando no tipo de interação que ela tem, tá? Então, tanto a força intermolecular quanto a massa da molécula são duas características importantes nesse momento. E é isso que a gente vai falar agora, tá? Então, ponto de fusão e ebulição, ou as propriedades físicas. Na verdade, ponto de ebulição e fusão, perdão, dependem dessas duas, força intermolecular e massa da molécula. Então, se eu tiver duas substâncias moleculares, tá? Que apresentam a mesma força intermolecular. Então, essa tem ligação de hidrogênio, essa tem ligação de hidrogênio. O ponto de fusão e de ebulição mais elevado será daquela que tiver mais massa. Por que daquela que tiver mais massa? Vamos pensar que eu tenho a substância na fase líquida e eu quero que ela passe para a fase gasosa. A massa dela, quanto mais massa ela tiver, mais energia eu preciso dar para que ela passe de um estado físico para o outro. Então, é por isso que a massa, nesse caso, interfere. Se eu estiver comparando duas substâncias que têm interações iguais, a massa é o que vai mandar. Agora, quando eu estou comparando substâncias que têm massa molecular semelhante, quem vai mandar? A que tiver maior ponto de fusão e ebulição é aquela que tiver força intermolecular mais intensa. Como as moléculas estão mais fortemente aderidas, eu preciso dar mais energia para que elas passem de um estado físico para o outro, tá bom? Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. Mandei uma listinha para vocês essa semana, ó. Chuchu, tem vários exercícios assim, vários exercícios que trazem tabelas, comparando uma substância com a outra e perguntando o que eles têm de diferente. Se vocês observarem lá, traz massa molecular da substância e traz os pontos de fusão e ebulição, tá bom? Qualquer dúvida, eu tô aqui. O que é densidade? Por que a densidade, ela é... Como fala? Por que ela é influenciada por esses fatores, tá bom? Quanto maior a densidade, quanto mais forte a força intermolecular, quanto mais forte a interação que a gente tiver, maior vai ser a densidade. Por que maior vai ser a densidade? Pensa comigo. Densidade não é uma razão de massa. Vamos ver se eu consigo ativar um negócio aqui. Aqui, vamos ver. Pera lá, galera, eu tô aprendendo, hein? Ó, densidade é igual a massa por volume, certo? Essa cor ficou meio feia, né? Podia ter mudado essa corzinha, mas tudo bem. Densidade é uma razão de massa por volume. Lembram disso? Certo? Se eu pensar que eu vou ter, quando eu tenho forças de interação fortes, eu vou ter as moléculas mais próximas, vocês concordam comigo que eu vou ter mais molécula no menor volume? Então, a densidade vai ser maior. Certo? Agora, quando eu tenho uma força intermolecular fraca, eu vou ter um maior distanciamento entre as moléculas. Então, eu vou ter
menos moléculas num volume maior. Então, a densidade vai ser menor, tá bom? E aí, lembra aqui que os sólidos, eles são mais densos que o líquido, tá? E que os gases. Por quê? Porque ele tem maior proximidade de molécula, tá? Mas se eu estiver comparando duas substâncias no mesmo estado físico e que tem força intermolecular diferente, a mais densa vai ser aquela que tiver maior força intermolecular. Certo? Deixa eu fechar aqui. Próximo. Ah, isso agora não sai? Ah, eu não tô aprendendo, tá? Vamos lá. Paciência com a prof. Pera lá, gente. O que eu quero ler? Ferrou. Ferrou. Ai, voltou. Vamos lá, pera lá, gente. Desculpe. Vamos lá que a gente tá quase acabando. Não vou gravar de novo, não. Solubilidade, vamos lá. Solubilidade. Ó, quando eu falo de solubilidade, lembra da frasezinha que eu falei pra vocês? Semelhante de sol. Semelhante, deixa eu tomar um café aqui, gente. Semelhante dissolve semelhante? Por que semelhante dissolve semelhante? Porque tudo que tiver carga vai se dissolver em tudo que tem carga. Tudo que não tem carga vai se dissolver em tudo que não tem carga. Então, moléculas apolares dissolvem apolares. Moléculas polares dissolvem polares, certo? Água e óleo não se misturam, um é polar, o outro é polar. Só que quando eu quero, por exemplo, dissolver um óleo, eu adiciono outro óleo. Nunca viram isso? A maioria dos solventes, assim, fortes, eles são oleosos, justamente por isso, porque aquela substância não se dissolve em água, tá? Então, íon e molécula polar dissolvem entre si. Moléculas apolares também dissolvem entre si, tá? Agora, preste atenção nisto. Isso é uma coisa que tem se falado muito esses dias, mas muito mesmo. Vocês já devem ter até ouvido essa palavra. E talvez não soubessem o que, não soubessem, né, o que era. Mas eu acho que isso tem grande chance. Já perguntou, o Enem já perguntou alguns anos atrás de moléculas assim. 2 anos, 1 ano, não me lembro. Também não lembro nem que dia que é hoje. E eu acho que tem uma grande chance de cair justamente porque correlaciona muito com isso que a gente está passando agora. Moléculas anfóteras ou surfactantes, lembra desse nome, tá? Esse nome que tem aparecido muito na mídia. O que são anfóteras? Vocês lembrarem dos óxidos anfóteros? Ou dos anfíbios, pensa assim, tá do lineal. O que é um anfíbio? Não é aquele ser que tem 2 vidas? Como assim 2 vidas? Ele tem uma fase aquática e uma fase terrestre. Não é isso que é a definição de anfíbio? Anfótera significa uma molécula que tem 2 características em uma só. Ou seja, ela é polar e apolar ao mesmo tempo. Essa molécula também pode ser chamada de surfactante. E por que que isso tá tão na moda? Tá falando tanto disso? Porque os detergentes e sabões são surfactantes, tá? Por que que lavar a mão é muito melhor do que passar álcool em gel? Porque lavar a mão remove todas as impurezas, remove todas as bactérias, os micro-organismos, justamente porque a molécula de sabão tem essas 2 regiões, tem esses 2 locais que são importantes, eu já vou explicar para vocês, tá? O álcool em gel, o álcool 70 lá, ele é um desgermante? É, mas é um desgermante menos eficiente que se a gente lava as nossas mãos, tá bom? Por que que os sabões têm essa capacidade? Lembra que o sabão, nós vamos estudar, se vocês não estudaram com a Bruninha, vocês vão falar já. Todo sal orgânico aliás, os sabões, os detergentes são sais orgânicos, tá bom? O que significa ser sais orgânicos? Eles vão ter uma longa cadeia de hidrocarbonetos. E lá no final da cadeia de hidrocarboneto, ele vai ter a substituição de um átomo de hidrogênio que tem, se a gente pensar o hidrogênio em H+, a gente vai tirar o H+, e vai colocar um Na+, um K+, certo? Um íon sódio e um íon potássio. Quem já viu fazer sabão caseiro sabe que tem que pôr soda cáustica lá dentro, não tem? O que é a soda cáustica? O hidróxido de sódio. Se não colocar a soda cáustica, não vai funcionar. Então, é esse hidróxido de sódio, que é o NaOH, que dá o Na+, para ser colocado aqui nessa regiãozinha,
tá? Que a gente vai chamar de cabeça, certo? Então, todo surfactante ele vai ter uma cauda, que é essa região longa, formada por hidrocarboneto, que é uma região hidrofóbica. Por que é hidrofóbica? Porque ela é apolar, ela repele a água. Só que em uma das regiões, que é a pontinha dele, ele vai ter essa carga, esse íon positivo, e aí ele vai ser uma região polar. Então, ele é uma região hidrofílica. Então, dentro da mesma molécula, eu tenho uma parte apolar e uma parte polar. Aqui, ó, que bonitinho, ó. Essa é a definição, essa é uma representação de um composto do detergente mesmo. Ó o Na aqui, ó. Ó o sódio aqui, ó, que bonitinho, tá? Então, a gente vai ter essa cabeça polar e a cauda apolar. Por isso que a gente representa assim. O que vai acontecer? Em geral, o micro-organismo ele tem gordura, tem lipídio, ele tem membrana celular, ou se não tem membrana celular, membrana lipoproteica, né? Ou cápsula lipídica, no caso do corona, vamos pensar assim, tá bom? O que vai acontecer? Essa região apolar, ela vai interagir com a membrana, ou com a estrutura de envoltório daquele micro-organismo, tá? E aí ela vai interagir e se dissolver aqui. E a região apolar fica voltada para a parte de fora, porque elas não têm interação. E aí, quando eu jogo água, o que vai acontecer quando eu jogo água? A água não é polar? A água leva a sujeira embora. Então, esse é o princípio de limpeza, não só de desgermar a mão, de limpar a mão, mas de tudo. Se eu tiver uma sujeira na minha roupa, aquela sujeira ela vai ter gordura. Então, a parte apolar do sabão em pó, ele interage ali, forma o que a gente chama essa estrutura aqui, ó, no qual a molécula anfótera, ela engloba a molécula de sujeira, é chamada de micela. Cola dos fungos, lembra? Mas é chamada de micela. E aí, após formar essa micela, a água leva essa estrutura e essa estrutura vai ser, né, retirada do local onde a gente quer limpar, tá? Então, lembra disso, que eu acho que pode cair sim. Então, ó, só um esqueminha para finalizar, tá? Como que eu faço a identificação da molécula, se ela é polar ou não. Então, se existe algum íon, existe. Então, há alguma molécula polar? Sim. Então, ela vai ser uma força íon dipolo. Se não tiver, ela vai ser só ligação iônica. Aí, quando eu tenho lá, não tenho íon, mas há alguma molécula polar? Sim. Nela eu tenho átomos de nitrogênio, oxigênio e flúor com hidrogênio? Não. Então, ela vai ser dipolo-dipolo. Se tiver, ligação de hidrogênio. E se não tiver molécula polar, vai ser apenas forças dispersivas de onda. Tá bom? Gente, um beijo. Me perdoem por qualquer imprevisto. Eu tô aprendendo, tá sendo muito louco tudo isso. Eu acho que para todo mundo. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam bem, não só de saúde, mas mentalmente falando, porque está sendo punk, acho que para todo mundo, se readaptar a essa nova rotina. Fiquem bem, confiem em qualquer força superior que vocês possam acreditar. Muita gente não acredita em Deus, mas confiem que isso vai passar, tá? Eu tenho certeza que isso é para a gente aprender alguma coisa e a gente tem que tirar tudo de bom que está acontecendo. Tá bom? Então, eu estou aqui à disposição de vocês, conforme a gente combinou naqueles horários, eu estou dedicada somente a vocês. Desculpa se algumas pessoas me mandaram mensagem, eu demorei alguns dias para responder, porque tá uma loucura mesmo. Posso acreditar, vocês devem estar vendo pela vida de vocês como tá? Mas estou aqui, espero muito que vocês estejam bem, estou com muita saudade de vocês, estou com muita saudade de estar dentro de sala de aula, pode ser balela, mas é verdade. Mas logo a gente vai estar juntos, se Deus quiser, tá? Um beijo, fiquem com Deus.